Olá, meu nome é Bruno Ávila, eu sou especialista em marketing e hoje eu vou falar de uma coisa que poucos procuram. Então, se você está procurando sobre isso e me achou, parabéns para você, cara. Parabéns porque poucas pessoas procuram isso e isso é justamente o que faz a diferença entre uma empresa de homens e uma empresa de meninos, né? Uma empresa adulta e uma empresa ainda em seu estado de criança, né? É o posicionamento de marca. Primeiro que muita gente acha que marca é o nome da empresa, é o logotipo. E não! Marca é muito mais do que isso. Então, se você procurou por posicionamento de marca, então eu acho que você já entendeu a parada. E nesse vídeo aqui eu vou trazer 3 ideias-chave, 3 elementos-chave para você construir o seu posicionamento de marca. E vou fortalecer o que é posicionamento de marca, para você entender que isso aqui é a alma da sua empresa, né? O que vai fazer com que você tome ações muito mais fácil e como isso influencia em todo o seu negócio. Não importa se é um serviço, se é um negócio que usa o seu nome, ou se é um pequeno negócio, um restaurante, uma lanchonete, não interessa. Isso é para qualquer empresa. Ainda mais no mundo onde a gente vive hoje, que a disputa por atenção é cada vez maior. Primeiro, vamos ver pela parte acadêmica, né? O que é posicionamento de marketing. Se você for lá nos livros, você vai encontrar Philip Kotler, e ele é considerado um dos pais do marketing moderno. Ele definiu posicionamento de marca como o seguinte, ó, o ato de projetar a oferta e a imagem da empresa para ocupar um lugar distinto na mente do mercado-alvo. Então, neste lugar, lá na mente do seu público-alvo, tem que estar lá o que você oferta, ou seja, o que você oferece, e a imagem dessa sua empresa. É isso que é a marca. Então, veja que eu não estou falando só do logotipo e nem só do nome. Isso está incluso dentro de algo maior que se chama marca. Na marca estão os seus valores, o que você pensa sobre o mundo. Se você fosse uma pessoa, se sua empresa fosse uma pessoa, quem ela seria? O que ela pensaria em relação à sociedade, à vida? Passa por isso. Mas também o que você oferece, que é a oferta. O que esse cara faz? O que essa empresa faz? Como é que ela vai me ajudar na minha vida? De tal maneira que quando eu pensar naquilo, em ter aquela ajuda, eu pensar em você, eu pensar na sua empresa, eu pensar na sua marca. Eu tenho que bater o olho e ver, cara, isso aqui é um supermercado. Bato o olho ali e vejo outra marca, eu falei, cara, isso aqui é uma empresa de contabilidade. Então, como é que se faz isso? Muita gente acha que, quando a gente vem com esse conceito, né, do Philip Kotler de posicionamento, a gente acha que nós que posicionamos a marca na caixinha, numa determinada caixinha dentro do cérebro do público-alvo, e nós que implantamos quase que como um chip, né? Eu vou implantar um chip na cabeça do cara para ele entender que minha marca, minha oferta é assim assado, porque eu que implantei. Não, nada disso. Quem posiciona a sua marca dentro da cabeça dela, na caixinha que ela quiser, é o próprio público. O que nós, como estrategistas de marketing, a gente deve fazer é fazer uma estratégia de influência para que essa pessoa seja levada a colocar aquela oferta, aquela marca em determinada caixinha do cérebro dela. Então, por exemplo, a gente tem várias caixinhas, o cérebro tem várias caixinhas. É claro que é uma analogia isso que eu estou fazendo, né? É um pensamento lúdico, né? Então, imagine o cérebro com várias caixinhas. Então, lá na caixinha, tem uma caixinha relacionada a chocolate. Então, quando eu falo chocolate, você pode pensar em Nestlé, você pode pensar em Hershey's, você pode pensar em Lacta. Todas essas empresas, elas trabalharam a comunicação dela de tal forma que você escolheu colocar o nome dessa marca nessa caixinha relacionada a chocolate. Então, sempre que a pessoa pensar em chocolate, vai pensar. Eu, por exemplo, nesse momento, se você perguntar para mim, eu vou lembrar de Alpino, porque eu estou gostando de uns novos sabores de Alpino, que é que é umas misturas que eles estão fazendo, umas misturas de blends de chocolate. Eu sou um chocólatra, né? Veja que eu nem estou lembrando se é da Nestlé, ou da Garoto, ou da Lacta. Não, eu estou lembrando de Alpino.
Isso quer dizer que não existe um monopólio. É claro que existe o que a gente chama de top of mind, que é aquele que é o mais lembrado quando perguntado, por exemplo, sobre cerveja, chocolate, enfim. Mas sempre vai ter aquele público que vai gostar mais de Alpino, que vai gostar mais de Choquito, que vai gostar mais de Galac. Ou seja, vai ter caixinha para todo mundo. Sempre vai ter caixinha para todo mundo. Agora, eu, como marca, eu posso influenciar esse público. E aí, eu vou começar com um pequeno público. Se você está começando, né, você começa com um pequeno público. E isso vai se expandindo, seguindo aquele conceito devagar e sempre. Né? Existe aqueles que querem ir mais rápido, ok. E tem aqueles que querem ir devagar, contanto que seja sempre. E quanto mais você vai pingando aquela mensagem, mais você fortalece aquele posicionamento. Então a primeira coisa que você precisa fazer, já que a gente está falando de mensagem, né, e de influenciar a pessoa a ela entender que você faz isso ou faz aquilo, vende isso ou vende aquilo, é ajustar a sua mensagem de tal maneira que essa mensagem seja facilmente compreendida. É aí que a gente passa pela ideia do simples. Eu sempre estou, nos meus últimos vídeos, eu venho falando, será que você não está complicando demais? Quando a gente vem com a história de criatividade, de ser criativo, de pensar fora da caixa, aí você começa a inventar coisas mirabolantes, quando na verdade bastava você mostrar o simples, bastava você ser direto. Então, quando você tenta enfeitar demais o peru, tem essa frasezinha, você está enfeitando demais o peru. É quando você está enfeitando sem necessidade. Se você, por exemplo, é dentista, né, o que você precisa vender para essa pessoa? Você tem que vender aquilo que ela está procurando. Ter um sorriso bonito? Ok, isso já é algo comum e todos os dentistas falam sobre isso. Mas qual é aquele pormenor? Qual é aquela diferençazinha que as pessoas, elas, quando vão ao dentista, elas encontram e elas não gostam, e elas gostariam que existisse um outro dentista que fizesse de uma maneira diferente, que não fosse igual àquele outro dentista que acaba fazendo aquilo que ela não gosta. Ou seja, é um detalhe. É um detalhe. Como é que você, dentista, por exemplo, descobre isso? Pesquisando, perguntando, fazendo pesquisa com seus próprios clientes. Por que você veio aqui? Né? Por que você está aqui? O que você não gosta quando você vai no dentista? O que você gosta quando vai no dentista? O que você procura quando você vai no dentista? E o que você não quer encontrar quando vai ao dentista? Isso é uma pesquisa qualitativa que você faz com seus clientes. Eu não estou falando de fazer uma pesquisa com 1000 pessoas. Não, você faz a pesquisa com seus 5 clientes, 10 clientes, 20 clientes. Para você que está iniciando e para você que nunca fez uma pesquisa, é fundamental você fazer isso. Para você identificar o que essas pessoas procuram quando vai no dentista, o que essas pessoas procuram quando vai comprar um chocolate, o que essas pessoas procuram quando vai procurar um contador. Então, sempre existe um pormenor. E veja que eu não estou falando de criatividade. A primeira coisa, o primeiro elemento-chave é isso, é você ser simples na sua mensagem. Ok, agora vamos para a segunda, que é a diferenciação. Quando você vê o cara falando de diferenciação, você já imagina a história do ser criativo para viralizar. Não é isso, cara. Eu um dia pensei isso também, e não é isso. É você descobrir o que a galera tá deixando passar. Quando eu digo galera, são seus concorrentes. Né? O que essa galera tá deixando passar que eles não estão percebendo? Ou às vezes eles até perceberam, mas, cara, não é de interesse deles focar naquilo porque eles estão focando em outra coisa. Estão focando em uma outra estratégia para suprir uma outra coisa. E ali tem o seu espaço, cara, para você suprir aquilo. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de marca, né? Existem vários outros caras aqui no YouTube falando de como vender um produto digital, o outro está falando de como fazer um lançamento, o outro está falando de como é que faz um restaurante dar certo no delivery. Então, cada um tem sua caixinha. E sempre vai ter uma caixinha para você. Então, para você encontrar esse lugar na caixinha, você tem que buscar onde você vai ser diferente dos demais. Lembrando que diferente não é igual a ser criativo e criar ideias mirabolantes. Não é ser criativo no fato de você criar uma roda que não existe, algo que não existe. É você buscar aquilo que a pessoa está procurando e que ninguém está atendendo.
ou poucas pessoas estão atendendo, ou poucas pessoas estão focando. Então, é isso aí, cara. O caminho é esse. Como é que você descobre isso? Através de pesquisas qualitativas, através dos comentários dos vídeos dos seus concorrentes, ou no Instagram dos seus concorrentes. O que essa galera está comentando? Né? Isso é importante. Né? Os livros que já foram escritos sobre esse assunto. Né? Agora, a gente falou da simplicidade da mensagem, a gente falou da diferenciação. Agora a gente vai para o terceiro elemento-chave, que é você ser flexível na sua mensagem, sabendo que nesse momento você está focando em uma coisa, mas isso tem prazo de validade. Então, por exemplo, eu já fui reconhecido, Bruno, já fui reconhecido por... Eu já ocupei diversas caixinhas nessa minha carreira. Se você não me conhece, eu estou aqui desde 2005, cara, fazendo curso online. E eu comecei com web design. Então, naquela época, eu era conhecido como web designer. Escrevi livros sobre esse assunto, tinha um blog sobre esse assunto. Muitos daquela época me conheceram falando sobre web design. Até hoje tem gente aí, se você é um desses caras, comenta aqui embaixo. Né? Ah, Bruno, te conheci naquela época. Então, naquela época eu falava sobre isso. Naturalmente, o web designer ele foi indo para o marketing digital e eu naturalmente fui indo para o marketing digital. Comecei a falar sobre marketing digital. Vai ter uma galera aqui que lembra quando eu comecei a falar de marketing digital. Tem um vídeo muito famoso meu falando sobre a lama do Rock in Rio, que eu falei do produto, comecei a falar de marketing ali. Né? Pessoal que lembra do Viver de Curso, onde eu comecei a falar sobre empreendedorismo com cursos online, produtos digitais. Então, comenta aí se você é dessa época. Ali eu comecei a falar sobre esse assunto e foquei nisso. Depois eu fui teve uma época que eu era conhecido por lives, porque eu tinha um produto focado em live. E era uma época em que poucas pessoas faziam live, e a minha live ela tinha um diferencial de ser muito televisível, assim, ela tinha recurso de televisão. Hoje já é normal, mas naquela época não era. Então eu percebi que existia esse gap, existia esse vazio, e ali eu comecei a falar sobre live. Então tem gente que me conhece como o cara da live. Porque naquela época eu era o cara da live. Então, você vai... você tem que se abrir para essas mudanças. Não importa se você é uma empresa ou uma pessoa como eu que usa o meu nome. Eu uso o meu nome, ok. Mas se você é uma empresa também. Ora, a Mitsubishi ela faz televisão. Ou fazia televisão, né? Não sei se faz mais, mas faz carro também. A Samsung, se eu não me engano, ela começou vendendo ou a Hyundai. Não sei se foi a Hyundai ou a Samsung que começou vendendo arroz. Se você sabe dessa história, conta aqui no comentário. Eu sei que eles começaram assim com uma coisa que não tem nada a ver. E você vai ver vários produtos assim, sempre se adaptando, sempre flexível. Ou seja, a marca ela não é fechada, ela vai mudando com o tempo. A gente viu isso na televisão, né? A própria Rede Globo, você vai ver a marca dela, não só a marca, logotipo, mas a forma como ela se comunica, mudando a cada década, buscando novos públicos. Né? Então você tem que sempre pensar na criação da sua marca de tal maneira que ela seja flexível o bastante para que lá na frente você possa mudar, você possa fazer um ajuste, você possa ajustar o rumo e continuar. Não pode ficar parado. Então, simplicidade na mensagem, diferenciação, que não é o mesmo que criar a roda, é você ser diferente no sentido de ocupar uma caixinha que as pessoas não estão vendo, não estão percebendo ou não querem ocupar essa caixa, né? E você ser flexível de tal maneira que você possa mudar o rumo quando você quiser, dependendo do mercado, dependendo das outras caixinhas que aparecerem. E aí, dessa maneira, você vai ocupar a mente do seu consumidor, do seu público-alvo, não é do mundo inteiro, é do público-alvo, e trazer essa pessoa com você, vender os seus produtos para ela vai sentir confiança em você, confiança na marca, e entender que a confiança, cara, é a palavra-chave para que um negócio perpetue, continue e o cliente possa se sinta seguro de comprar o seu produto mais e mais e mais vezes. Então, tá aí. Vamos falar de posicionamento de marca? Você gostou disso? Então, tem um link aqui, cara. Entra lá, se cadastra lá. Eu vou falar mais sobre esse assunto.
Se você gostou, comenta aqui embaixo que eu posso falar mais sobre posicionamento de marca. A gente pode se aprofundar, cara, porque isso aqui é um mundo muito legal. A gente pode se aprofundar nisso e que faz toda a diferença para você que é empresário, para você que tem uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, enfim. É muito importante você ter essa noção de estratégia de marca. E eu posso falar mais sobre isso se você comentar e também se você curtir, cara. Taca o dedo no joinha, vai lá, me ajuda e vou deixar aqui alguns vídeos sobre esse assunto. Eu deixei aqui alguns vídeos sobre esse assunto que você vai gostar. Continuar aqui com a gente aprendendo sobre estratégia de marca. E, se você não se inscreveu, cara, taque o dedo na minha cara, se inscreva no canal. E eu espero você no próximo vídeo.